Graça e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação. Pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Eita, igreja amada, igreja que eu amo, porque amo a sua cabeça, que é Jesus Cristo. Porque amo a sua alma, que é o Espírito Santo. Porque amo o teu esposo, que é o próprio Jesus. Obrigado, Senhor. O mês de fevereiro, a Santa Igreja, Mãe e Mestra da Verdade, ela dedica a Sagrada Família. E eu quero fazer uma oração da Sagrada Família junto com cada um de vocês. Junto com cada um de vocês. Mas deixa eu me apresentar. O meu nome é Wellington. Eu sou casado, ou como nós costumamos dizer aqui, nós estamos nos consagrando a Deus por meio do sacramento do matrimônio já há 17 anos. Os frutos, a bênção, o dom que o Senhor nos concedeu se chama Maria Clara, se chama Lucas, se chama Pedro, se chama Helena. A árvore que deu a vida a esses frutos se chama Tatiana. Eita, glória de Deus. Obrigado, Senhor. E esse Senhor, Ele me constituiu sacerdote do lar. Ele me constituiu sacerdote deste lar. De um lar querido por Ele. De uma família que Ele cravou no nosso peito com o seu dedo, com o dedo de Deus. Ele escreveu. O dedo de Deus é o Espírito Santo. E Ele escreveu assim no nosso peito: família, lugar da bênção de Deus. E aqui estamos nós. Exercemos o serviço para nosso Senhor Jesus, nos consagrando a Ele por meio da bem-aventurada sempre Virgem Maria, e em particularidades a Nossa Senhora de La Salette, reconciliadora dos pecadores, porque eu sou pecador e preciso ser reconciliado, porque Deus me ama, mas não ama o meu pecado, então faz com que eu recorra a Nossa Senhora para que eu tenha repúdio do pecado. Somos também aqui josefinos. Talvez alguns nunca ouviram essa palavra josefino. O que é isso? Somos consagrados também a Deus por meio do glorioso São José, de uma forma total, assim como também da Santíssima Virgem. E logo assim, pela Sagrada Família. No mês de janeiro, a igreja se dedicou inteiramente, profundamente, intimamente a propagar o santíssimo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mês seguinte, o mês que vivemos agora, fevereiro, ela dedica a essa Sagrada Família. Então eu quero orar com vocês. Eu quero fazer uma oração da Sagrada Família. Eu quero orar com vocês pelas famílias, pela minha família, pela sua família. E também por aquelas famílias que ainda não conhecem a santidade dessa família. Não conhecem a dignidade ou a elevação dessa instituição que é a mais antiga. Ela é antiquíssima. É a instituição mais antiga criada, instituída por Deus nosso Senhor. Aonde há toda a originalidade da família. Vamos orar então. Eis o lenho da cruz, o qual pendeu sobre o mundo a salvação. Vinde, adoremos. Eu começo assim, porque
A salvação das famílias também é alicerçada na cruz de Cristo. Reze comigo assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda olhando para dentro de si, não terminamos não? Reze assim também. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. José e Maria de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, Papa das Famílias, rogai por nós. Amados, como Deus se alegra, como o coração de Deus, aquele sacratíssimo coração que exala labaredas de fogo, ele anseia para que o teu coração, para que a terra do teu coração também esteja já incendiada. Ele anseia para que o teu coração também já esteja incendiado, com as chamas acesas. Porque o coração de um pai, o coração de uma mãe, o coração de um filho, o coração de uma família que está pegando fogo de amor pelo Senhor, é um coração que incendeia outros corações, que incendeia outras famílias, que incendeia outros lares, que faz com que outros lares descubram que tudo que o fogo toca se torna fogo, então acaba amando. E de fato, o amor, ele é como fogo. Quanto mais, presta atenção, quanto mais delicado for o combustível, tanto mais clara e belas são as chamas apresentadas por ele. O nosso combustível para esse amor é o próprio Espírito Santo. Não tem como esse combustível ser mais belo, mais puro, mais delicado, para fazer com que as nossas chamas elas ardam como as chamas da sarça ardente, quando Deus se manifesta para Moisés. E falando de Moisés, ele era aquele homem que quando se colocava diante de Deus, ele vinha com a face transfigurada. A face de Moisés brilhava. A face de Moisés reluzia como chamas incandescentes. E não dava para olhar olho no olho, de tão esplêndido que era aquele momento. Mas é claro que Moisés, ele tinha uma família, não é mesmo? Moisés tinha uma esposa, Séfora. Moisés cumpriu o plano de Deus porque a sua esposa, que talvez não tinha tido uma mesma experiência com Moisés, de que Moisés teve, mas ela teve uma experiência por Moisés. E Moisés cumpriu sim a sua missão. Claro que Moisés cumpriu a sua missão. Mas Moisés passou por uma provação muito grande, porque nós sabemos que Deus fez uma aliança de circuncisão com os seus.
Mas Moisés não era circuncidado. Não estava no roteiro não, mas eu vou pegar esse trecho para você dentro da Sagrada Escritura. Pegando aqui então o livro do Êxodo, no capítulo 4, eu vou ler para você. Escuta, família. Olha como é gratificante a originalidade da família de Deus. Escuta isso, como o matrimônio pode salvar, como o matrimônio salva, como nas núpcias do Cordeiro. Escuta isso. Moisés partiu e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei e voltarei aos meus irmãos, que estão no Egito, a ver se ainda são vivos. Jetro disse-lhe: Vai em paz. Ora, o Senhor disse a Moisés em Madiã: Vai e volta ao Egito, porque morreram todos aqueles que procuravam a tua alma. Tomou, pois, Moisés sua mulher e os seus filhos, e pô-los sobre um jumento, e voltou para o Egito, levando na mão a vara de Deus. Presta atenção nisso. Moisés foi cumprir a missão que Deus lhe tinha confiado. Mas Moisés, e eu vou falar segundo a realidade de hoje, tá? É claro, Moisés, ali nós estamos falando do casamento de Moisés com a sua mulher. Mas elevando para a dignidade de hoje que Cristo elevou, então vamos falar de matrimônio. Moisés tomou a sua esposa, segundo o chamado que Deus tinha lhe feito, porque como ele tinha uma esposa, então a primeira alma responsável para entregar ao Senhor era da sua esposa e dos seus filhos. Daquela árvore da vida e os frutos da árvore da vida, não é mesmo? Eu não sei quantos frutos, quantos dons o Senhor te concedeu no seu matrimônio, mas a realidade é essa. Ele tomou a esposa, e olha que missão, hein? Libertar o povo de Deus. Era um povo, tá? Era um povo. Eram muitas pessoas. Eram muitas almas que precisavam ser libertas, mas que já estavam por tanto tempo numa mentalidade pagã, numa mentalidade egípcia. Sabe-se lá como estava a alma daquelas pessoas. Mas ainda assim era o povo de Deus. E Deus queria o seu povo. E Moisés tomou então a esposa. Ele não foi sozinho. Ele não deixou a esposa para trás, a primeira missão dele. Ele não deixou os filhos, os frutos, os dons que foi lhe concedido por esse casamento. Não, ele não deixou para trás. Ele tomou junto. Porque ele sabia o primeiro compromisso dele. Então ele toma a esposa, toma os filhos e põe ali, os coloca ali sobre um jumento. E ele volta para o Egito para cumprir essa missão que Deus lhe havia confiado a ele. E o Senhor disse-lhe: enquanto voltava para o Egito, cuida de fazer diante de Faraó todos os prodígios que eu pus na tua mão. Eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará partir o povo. E tu lhes dirás: o Senhor diz estas coisas, Israel, é o meu filho primogênito. Eu disse-te: deixa partir meu filho, para que ele me sirva. E tu não quisestes deixá-lo partir. Eis que matarei o teu filho primogênito. O povo de Deus é primogênito de Deus. Claro, eu quero que você não confunda isso. Não confunda esse contexto. Jesus, o filho primogênito e unigênito de Deus, que é Deus de Deus, é consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Nós somos filhos por adoção. Somos filhos por adoção, co-herdeiros em Jesus Cristo. Para que fique claro no seu coração. Porém,
E enquanto Moisés ia caminhando, o Senhor se lhe apresentou na pousada e queria matá-lo. Eita, essa passagem aqui ficou um pouco contraditória. O Senhor Deus que apareceu para Moisés na sarça ardente e concede ele uma missão: salvar o seu povo. Moisés toma a esposa, a primeira missão. Até então, ótimo, que bom, Moisés. É isso mesmo. E toma os seus filhos, ali os frutos, o dom que Deus concedeu deste casamento. Mas depois o Senhor lhe aparece no caminho ali, na pousada, e queria matá-lo. Ora, pousada é lugar de repouso. Eu posso pensar que Moisés estava de fato com o coração tranquilo. E Deus se revela para ele mais uma vez. E Deus anuncia para ele esse queria matá-lo. Mas aqui há um detalhe importante na vida de Moisés. Escuta isso. Tomou logo Séfora uma pedra agudíssima e circuncidou o prepúcio de seu filho. E tocando os pés de Moisés, disse: Tu és para mim um esposo de sangue. E o Senhor o deixou depois que ela disse, por causa da circuncisão, esposo de sangue. Olha como o sacramento, olha como o matrimônio, olha como o casamento salva a vida de Moisés. A esposa tomou o seu filho, ela circunda naquele momento, faz ali a circuncisão no prepúcio do seu filho, a circuncisão de sangue, como que simbolizando, como que apresentando para Deus um voto, vou colocar dessa forma, de sangue da família. Eis o fruto. Porque como Moisés foi criado no Egito, logo Moisés, ele não foi circuncidado como era a norma e a lei para o povo de Deus. Mas neste ato, olha como aqui sereis uma só carne se mostra belíssimo. Olha aqui como não separe, pois, o homem o que Deus uniu, né? Aquele princípio, aquela origem da família é importantíssima. Nesse ato de circuncidar o filho, o prepúcio do filho, o fruto desse matrimônio, porque eles já não eram mais dois, mas eram dois em uma só carne. E esse filho, fisicamente, se apresentava como fruto dessa uma só carne. E possivelmente, Séfora conhecia a lei da circuncisão. Porque, diferente de Moisés, ela não foi criada no Egito. E aí, nessa unidade da família, que é lugar da bênção de Deus, Deus, ele encontra a sua vontade e encontra a vontade daquela família que se conforma com a vontade do Senhor, para que Moisés esteja preparado para realizar aquela missão. Agora pensa comigo, e se Moisés tivesse ido sozinho? O que teria acontecido? E se Moisés não tivesse tomado a sua esposa e os seus filhos? O que teria acontecido? Exatamente o que aconteceu com você, que deixou a sua esposa para trás, que deixou os seus filhos para trás e que se enganou colocando uma missão, entre aspas, secundária à frente da missão prioritária
primordial, essencial da sua vida. E aí você se perdeu em ministério, e aí você se perdeu em missões, e aí você se perdeu nos trabalhos. E olha que interessante. O inimigo te venceu, permitindo que você continuasse nas missões. O inimigo te venceu, permitindo que você continuasse dentro da igreja de Deus. O inimigo te venceu e você nem percebeu. Seu coração ficou adormecido, anestesiado e, em alguns casos, caiu em coma. E está em estado vegetativo. Infelizmente. Infelizmente. Família é lugar da bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela se movimenta porque é vida. Porque é graça e graça santificante. Na originalidade da família, a família que foi ali constituída, ela foi constituída sem a mancha do pecado original. Não havia pecado na família. Havia intimidade. Era intimidade. Eu quero pegar o livro do Gênesis, a origem, o princípio, mas eu quero pegar trechos do livro do Gênesis, a partir do capítulo 2, que é o segundo relato, porém o relato mais antigo, o relato javista mais antigo da criação. Eu quero pegar alguns trechos. Primeiro eu tenho que dizer para você sobre a inocência original dessa família, que tinha essa intimidade com Deus, que foi colocado dentro do que nós olhamos da criação, do primeiro dia, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto dia. E no sétimo dia o Senhor descansa, o Senhor repousa. É para isso que serve o santuário. Então, Gênesis, ele traz o mundo que é sustentado por Deus. Deus sustenta todas as coisas. O guarda de Israel não dorme nem cochila. Deus sustenta todas as coisas. Enquanto nós dormimos, Deus está nos sustentando. E Ele sustenta todo esse universo cósmico. E de fato, o mundo é um santuário cósmico, porque é sustentado pela mão de Deus. É o próprio Deus que sustenta. E a família é esse pequeno santuário, também sustentado por Deus. E se é santuário, é porque é sagrado. Se é santuário, é porque é sagrado. Porque foi elevado a essa dignidade. A gente entende que tanto é elevado que o homem, quando criado, nós temos ali o cenário que é o jardim, né? O jardim do Éden. Ele representa ali um estado de graça. Vamos pensar dessa forma. O jardim do Éden está representando um estado de graça. O homem, ele é criado fora do jardim e ele é colocado nele por Deus. Ele é colocado nesse jardim por Deus. Vamos ver aqui o que a gente encontra aqui em Gênesis. Aqui, ora, o Senhor Deus tinha plantado desde o princípio um paraíso de delícias, no qual pôs o homem que tinha formado. O homem foi colocado naquele jardim, o homem foi colocado num estado de graça. Ou seja, o homem ele é criado fora
do jardim e é colocado nele por Deus, justamente para nos mostrar sua elevação a um nível de bem-aventurança divina que está acima do seu estado natural. Você pode pegar lá o Catecismo da Igreja Católica, alguns conhecem como SIC, Catecismo da Igreja Católica. Você pode pegar lá no parágrafo 374, vai ali até o 378 mais ou menos, você vai encontrar, é doutrina da igreja, é palavra, é ensinamento da mãe mestra da verdade. O homem foi criado fora, mas ele foi elevado. Deus quis mostrar sua elevação a um nível de bem-aventurança divina, que está acima do seu estado natural. Deus quis elevar o homem a esse estado de graça, de bem-aventurança divina. Tanto é verdade que dentro do contexto do jardim chamado Sagrada Família, o Senhor habita para nos ensinar a ser família dentro do seu plano original, repudiando ali todo o pecado. Agora eu digo repudiando porque a gente vê na história da criação que o homem ele vai adquirir ali uma herança da concupiscência, a mancha do pecado original. Aí nós vamos ter que repudiar. Mas Deus criou o homem num estado de inocência original, de pureza, aonde Cristo vai falar: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Ora, no Sermão da Montanha, Deus ele trata virtude por virtude. Deus ele trata fruto de delícias por fruto de delícias. Eu vou ter que pegar aqui para vocês também. Deixa eu pegar aqui o Evangelho de São Mateus. Vamos para o Evangelho de São Mateus. Deixa eu marcar essa página. Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Vamos ver um pouquinho essas delícias. Vamos falar um pouquinho dessas delícias que havia nesse jardim. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha aí as delícias desse jardim. Olha aí as delícias que se encontra num jardim novo, a Sagrada Família de Nazaré. O tronco, José. Os frutos daqueles longos galhos viçosos, cheios de vida, a Santíssima Virgem. O grande fruto da árvore da vida, Jesus Cristo. É nesse jardim, é nessa realidade, é através dessa experiência que o Senhor quis, que o Senhor sonhou, que o Senhor pensou, que o Senhor desejou você quanto família. Eu quero encontrar mais um trecho aqui não, um pouco mais para trás, aonde eu tenho mais algumas coisas para falar, mas eu queria pegar esse trecho. Se Deus te quis como dom, porque é assim que aparece o homem, se é fruto dessa árvore, dessa família, se ele é fruto, ele é dom. Se ele é dom,
Então digamos que na criação, o homem ele aparece ali como aquele que recebeu como dom o mundo. E o mundo, posso dizer assim, ele também, que o mundo recebeu como dom o homem. Mas esse homem, segundo São João Paulo II, ele é a única criatura no mundo que o Criador ele quis por si mesma. Eu preciso ler para você um trecho aqui. Olha só, escuta isso. O Criador quis cada um deles em si mesmo. Assim, o homem, no primeiro encontro beatificante, ele encontra a mulher, e ela o encontra. Deste modo, acolhe interiormente, acolhe-a tal como ela é, desejada em si mesma pelo Criador. Como é constituída no mistério da imagem de Deus por meio da sua feminilidade, e reciprocamente, ela o acolhe do mesmo modo. Como ele é desejado em si mesmo pelo Criador e por ele constituído mediante a sua masculinidade. Nisto consiste a revelação e a descoberta do significado esponsal do corpo. A narrativa já vista em particular lá em Gênesis 2 permite-nos deduzir que o homem e a mulher entram no mundo precisamente com esta consciência do significado do próprio corpo, da sua masculinidade e da sua feminilidade. O que eu digo para você? Você foi querido por Deus. O homem é a única criatura que Deus quis por si mesma. Deus olhou para dentro de si e tirou o homem. E muitos homens e muitas mulheres foram tirados de Deus. Foram feitos à sua imagem e semelhança. Para, assim como aquele primeiro homem, Adão, ele é reconhecido como um sacerdote desse santuário, que é o Éden, desse santuário sagrado, assim como José é sacerdote do santuário sagrado da Sagrada Família, você foi pensado, foi tirado do coração de Deus. Deus tirou você, Ele quis você por si mesma, quanto pessoa, para cuidar do santuário que é a sua família. Entende isso? A sua família é um santuário. E se é um santuário, precisa de um sacerdote. E se precisa de um sacerdote, o sacerdote é você. Que sacrifica. É a esposa que dá a vida naquele sacrário inviolável que é o seu ventre, que gera a vida, que faz com que ela e você, esposo, sejam co-criadores com Deus. Há algo mais belíssimo que isso? Participar da criação com Deus? Há algo mais belo que isso? Deus te colocou no paraíso de delícias, para que você o cultive e para que você o guarde. É assim que diz Deus no seu preceito divino, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no paraíso de delícias, para que o cultivasse. E deu-lhe um preceito dizendo: come de todas as árvores do paraíso, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque em qualquer dia que comeres dele, morrerás indubitavelmente. Amados, olha o preceito de Deus, olha o mandamento das origens, olha o mandamento das origens. Cultive e guarde o paraíso de delícias. Cultive e guarde a tua família.
Cultive e guarde o seu lar. Mas aquela frase que eu e a minha esposa tanto pregamos e anunciamos porque faz parte da nossa vida, não é simplesmente a bênção que vai fazer dar certo, mas é a forma como você vai viver essa bênção. Porque se você se afastar da bênção e comer daquilo que é proibido, morrerás indubitavelmente. Perecerás o teu matrimônio. Perecerás a tua família. A tua casa não será mais um lar. Será um lugar que você quer fugir. Você não se sente confortável. Será um local de conflitos, de guerras, de divisões, de discórdia, de apontamentos, de acusações. Mas, se você estiver com o Senhor, você vai pronunciar essas palavras. Dentro da intimidade do coração de Deus, dentro da tranquilidade, do êxtase de se colocar em oração, o Senhor mandou ali, o Senhor Deus, um profundo sono a Adão. E olha, é Deus que traz a sua amada. É Deus que te entrega a sua esposa. Deus, Ele sempre toma a iniciativa, não é mesmo? Ele cria o homem porque Ele o quis por si mesmo. Ele coloca o homem nesse jardim, nesse Éden, nesse estado de graça. Ele eleva o homem a isso. E é Ele mesmo que manda um profundo sono a Adão. É Ele mesmo que faz com que o homem entre nessa profunda intimidade do castelo interior. E aí quando o homem ele desperta, ou pelo contrário, ainda quando ele está nesse êxtase, nesse profundo sono, nesse estado tão íntimo, Deus é o próprio Deus que levou a Adão. Ele formou uma mulher e a levou a Adão. Ele formou a sua esposa e levou até você. E aí, a primeira palavra do homem não é uma simples palavra. Eu peço até a intercessão de São José. É dado como o homem do silêncio, mas é porque a realidade nós não entendemos que a palavra ela tem que ser uma palavra que movimenta, que dá vida, como a palavra de Deus, que penetra e não sai sem trazer o seu resultado. É uma exaltação, é uma exclamação em alta voz, é uma exaltação que esse homem diz: eis agora o osso de meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará virago, porque do varão foi tomada. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Foi isso que Moisés viveu naquela experiência. Por isso, Moisés conseguiu cumprir a missão de Deus. Ele viveu isso. O primeiro homem cheio do poder de Deus, naquela profunda experiência de êxtase, Deus traz até ele essa justa mulher, num estado original de inocência. E aí ele faz essa declaração de amor, de igualdade, de dignidade, de intimidade com o mesmo Deus que ele tinha. Essa sim, eis aqui, agora, o osso de meus ossos e a carne da minha carne, a carne de minha carne. Amados sacerdotes do lar, não queiram roubar a inocência das vossas famílias. Não queira. Jovem,
Você foi chamado para o desafio, você foi chamado para a castidade, você foi chamado para guardar a pureza. Você não foi chamado para ter relações sexuais com a sua namorada, com a sua noiva. Você não foi chamado para passar a mão na sua noiva, na sua namorada. Não seja pervertido. Há mais uma história dentro da Sagrada Escritura dos filhos de Eli, no livro de Samuel. Eles que eram... vou usar essa expressão, não vou pegar agora para não me prolongar demais, mas injustos aos olhos de Deus. Eli era o sacerdote, seus filhos eram injustos, e eles abusavam, e eles extorquiam, e eles humilhavam, e eles não cumpriam os preceitos de Deus, mas pelo contrário, oprimia o povo. Jovem, namorado, noivo, você não foi chamado para isso. Você é ficante, é? Então para de ficar. Você é ficante? Para de ficar. Para de se coisificar e coisificar os outros também. Para com isso. Pais, ensinem os seus filhos. Não permita que eles percam essa pureza original. É da família. É herança de família. Não jogue fora como o filho pródigo fez. Não jogue fora toda a herança. Não desperdice os talentos, os dons. A Sagrada Escritura, se você ler ela, do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar essas citações, essas simbologias, esses apontamentos, direcionamentos, melhor dizendo, para que não se perca essa inocência original que é para a família. Deus criou a família assim. Deus criou a família para esse paraíso de delícias. Deus criou a família para esse paraíso de delícias. E mesmo que agora nós estamos vivendo neste vale de lágrimas, ainda assim não é contraditório não. Sabe por que não é contraditório? Porque é neste vale de lágrimas que nós lutamos pelo verdadeiro fruto da árvore da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo é nosso Senhor. Eu quero encerrar com uma frase que eu ouvi, já li também. Não é dentro de um contexto religioso, mas ela faz todo sentido. Eu acrescento dizendo assim: neste vale de lágrimas, na tribulação, na situação da família, do cotidiano, das lutas, das labutas, de fato, nunca houve muita esperança, somente a esperança de um tolo. Que seja você esse tolo, que espera, que confia, que se entrega, que mergulha, que se abandona na esperança que é o Espírito Santo. E deixa esse Espírito Santo, esse dedo de Deus, escrever no seu coração. Família é lugar da bênção de Deus. Mas Ele não está escrevendo só isso, não. No individual de cada membro da tua família, Ele está soprando assim: você é a bênção que a sua casa precisa. Aí Ele sopra para o sacerdote do lar: você é a bênção que a sua casa precisa. Ele sopra para aquela que tem o santuário inviolável, que dá a vida, que faz com que o homem possa se tornar co-criador com Deus. Você é a bênção que a sua casa precisa. Aí Ele vai lá no coração dos seus filhinhos, dos frutos, dos dons, e diz assim: você é a bênção que a sua casa precisa. Essa é a realidade. Essa é a realidade.
Eis que eu confio todas as famílias no coração amantíssimo de São José. Sabe por que amantíssimo? Porque não é um coração que ama, não é um coração amante, é um coração amantíssimo. Porque pegou daquelas labaredas, das chamas que saíam do coração do seu filho adotivo Jesus Cristo e se incendiou, e ficou incandescente com ele. O combustível da chama do coração de São José é o Espírito Santo. Eu vou repetir aquilo que eu já falei para vocês. Olha só. O amor é como fogo. Quanto mais delicado for o combustível, tanto mais clara e belas são as chamas, que não se podem, melhor, apagar. Eu confio vocês ao coração imaculado da Santíssima Virgem Maria. Um coração sem máculas. Ele é imaculado. Ele não tem máculas. Eu confio vocês a esses dois corações. Porque são esses dois corações unidos como um autêntico, um verdadeiro matrimônio que pode nos entregar o sacratíssimo coração de Jesus. O seu santíssimo corpo. O seu preciosíssimo sangue. Ah! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Se coloca diante da cruz de Cristo. Reúne a família diante da cruz de Cristo. Se não estão todos os membros presentes, traz eles. Traz eles. Traz eles agora. No seu castelo interior, na sua morada interior. E deixa eles cair com você nesse sono profundo, nesse êxtase maravilhoso, nessa ação do Espírito Santo que te envolve, que te santifica, que te queima, que fala no teu coração. E vai bebendo, e vai mergulhando, e vai renovando, e vai sendo uma nova criatura. E não se levanta da mesma forma como você se ajoelhou. Porque agora você tem a força dos cristãos. Porque agora você tem a força dos cristãos. Porque agora você tem a força dos mártires. Porque agora você tem a força daqueles que não negam o nome de Jesus. Você tem a força daqueles que não tem medo de pronunciar o nome de Jesus, de propagar o seu evangelho, a sua doutrina, a sua verdade. E você se levanta, estampado de Cristo, e reza como Cristo rezou, e ora como Cristo orou, e faz a diferença, e incendeia, como Cristo gostaria que já tivesse incendiado todo esse santuário cósmico. Todos esses santuários que são as famílias. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças